a Nath. Eu sou a Midi. E eu sou a Ingrid. E estamos aqui de novo, de volta, para fazer o segundo episódio do nosso podcast de Manual de Sobrevivência do Anti-Arming. Gente, em primeiro lugar, vamos dar uns recadinhos aqui. Primeiro, a gente quer agradecer, porque o primeiro episódio teve uma receptividade muito boa. A gente recebeu um feedback muito bom de vocês e isso deixou a gente muito feliz, muito alegre, muito motivada para continuar. Então, muito obrigada mesmo pelo apoio. E se vocês tiverem qualquer sugestão, quiserem falar qualquer coisa pra gente, as nossas DMs no Twitter estão sempre abertas. E, enfim, estamos aí pra gente conversar. Né, gente? É isso aí. Então tá. Segundo aviso. Bom, hoje, como vocês viram pelo título, a gente vai falar de coisas mais polêmicas, porque a gente entra na vida pessoal. Isso quer dizer que vamos falar de confusões, de teorias e de coisas que a gente não sabe o que aconteceu. Boatos que rodaram no fandom. É muito importante, porque a gente vai tocar nos assuntos delicados aqui, que vocês tenham em mente que o que a gente vai fazer aqui hoje é um compilado de notícias. Isso quer dizer que a gente não vai falar a nossa opinião, assim, isso aqui não é sobre o que a gente acha que aconteceu, e sim sobre os boatos, sobre as coisas que rodaram na internet, no fandom, né, quando essas coisas aconteceram. Não quer dizer que a gente acha que aconteceu, e também não quer dizer que aconteceu de verdade. Até mesmo porque é tão difícil conseguir notícias relacionadas a isso que a gente nem... Exatamente. A gente tem acesso a um lado da história que vazou pela internet. O que aconteceu de verdade, a gente não sabe e muito provavelmente nunca vai saber. Né? Vamos deixar isso aí. Tem aquele meme que se tá na internet é verdade, mas nem sempre, né? Então... Nem sempre. Então, é isso. Quando a gente for dar opinião e quando a gente for falar alguma coisa, né, alguma teoria, a gente avisa. Agora estamos falar o que eu acho. De uma maneira geral, não vai ser. Combinado? Combinado. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar dos amores e desamores, dos afetos e desafetos. Mais desamores e desafetos. Muito mais, inclusive. E dessas coisas que cercam, né, gente? Porque tem os amores, tem as confusões, tem as teorias e tem muita coisa envolvida. E a gente vai falar só dos 4 membros, né, de hoje da banda. Não vamos falar nem do Bob, nem do Matt, nem dos outros trilhões de bateristas que passaram por aí. Indesejáveis. Exatamente. Então vamos começar. Vamos começar. A gente vai começar pelo integrante que é menos polêmico e que tem a vida mais reservada, que é quase um sacrifício achar qualquer coisa sobre ele na internet. O Ray. Muito difícil. Então, gente, o que eu tenho pra falar do Ray vai demorar 1 minuto. O que a gente sabe é que ele é casado com a Krista, aparentemente desde 2008, mas o namoro deles vem já por alguns anos antes do casamento, né? A gente tem muito pouca informação sobre ela e sobre a vida pessoal do Ray. O que a gente sabe é que a Krista tem 37 anos, então ela é mais nova que ele. E que o casamento aparentemente aconteceu em novembro de 2008. E que eles têm um filho, até onde a gente sabe, pode ser 2, pode ser 3, não temos certeza. Mas que eles pode ser até 10, porque ele é muito reservado, a gente não sabe. Inclusive, ele postou a foto do menino no dia do aniversário do Miles, né? Foi. Lá no Twitter, e a galera ficou tipo, gente, esse cara tem filho. Pois é, ele tem um filho. E esse menino nasceu em novembro de 2012. É tudo que a gente sabe. Eu não sei nem o nome da criança. Então... Não tem. A gente não sabe, ele nunca falou. A criança não tem nome. Quando ele vai falar sobre o filho dele, ele sempre fala, my son. Meu filho. Mas ele nunca falou o nome da criança. Militou. Uns artistas escondem o nome da criança, outros artistas dão um nome impossível de falar, tipo do Elon Musk lá. Que é o E outros artistas tentam tampar a cara ao máximo, tipo o Frank. É isso. Cada um lida de um jeito, né? Bom, tudo que eu tinha pra falar do Ray em 1 minuto é isso aí. Tá, agora a gente vem pro Gerard. O Gerard é um pouco assim...
é meio complicado, porque assim, o que a gente sabe é a partir da Kate, mas a gente não sabe muito desde quando começou esse relacionamento dos dois. A gente sabe que eles ficaram juntos durante 6 anos, mas eu não sei ao certo se foram 6 anos de namoro ou 6 anos... Não, 6 anos de noivado é muito tempo, né, gente, eu acho. Ah, mas você duvida? Eu não. Não, Eu 6 anos duvido, não. incluindo namoro e noivado, vai saber, né? Se alguém pesquisar aí na internet, Kate e o Gerard, vai ver umas 2 ou 3 fotos no máximo. É. Basicamente, o que a gente tem ideia é que na era de Revenge eles estavam juntos. Aí eu fico pensando, né? Tudo que o Gerard fez na era de Revenge, ele estava com uma pessoa, mas enfim, né? Não. É importante a gente falar isso também, porque a linha do tempo de namoro do Gerard é uma coisa muito complicada. Gente, É uma coisa horrível. assim, não dá pra entender. Não, ou ele tava com todo mundo próximo pra depois falar, não, eu não quero essa, eu vou querer essa aqui, Uhum. sabe? Colocando Maior todo mundo feijão em da stand-by. história. Cara, que um harém, gente, que isso? Isso. Escolhi, assim. Isso. O que a gente sabe foram 6 anos. E quem deu o fim ao relacionamento foi o Gerard. O Gerard deu uma entrevista uma vez que ele falou que durante o trecho de Family Last Words, ele estava escrevendo essa música quando ele resolveu dar um fim no relacionamento. Eu não sei ao certo se realmente ele estava escrevendo essa música ou se ele estava escrevendo o CD, né? Eles estavam compondo a música do The Black Parade, mas a gente sabe que eles terminaram nessa época. O rompimento veio enquanto ele estava nesse momento de criação com The Black Parade. Então, quando eles estavam lá naquela mansão, foi o fantasma que mandou ele terminar com a menina. As vozes sussurraram, termine com aquele. Ele fala que num trecho de Family Words, que é Eu não tenho medo de caminhar sozinho nesse mundo, que ele decidiu romper o relacionamento. Basicamente, enquanto ele escrevia, tipo, ele refletiu sobre essa frase Quem nunca, né? E resolveu escrever essa música. Aparentemente, ele se via em um quase casamento, né? Porque 6 anos, gente, não é brincadeira, não é 1, 2, 3 dias, são 6 anos. E basicamente ele não queria aquilo no momento. Era muito tempo. E foi aonde ele, nessa entrevista, ele falou que o fim do relacionamento foi brutal. A gente não sabe o que significa esse brutal, mas, 6 anos realmente é de chocar qualquer um. Do tempo. A gente sabe que quando ele gravou o clipe de I Don't Love You, o Gerard estava usando uma aliança, se vocês lá não repararam, corre lá no YouTube, que ele está usando uma aliança de noivado. Só que quando esse clipe foi gravado, ele já não estava mais com a Kate. Esse relacionamento já tinha terminado. Então a gente não sabe basicamente o motivo da aliança no dedo, né? Talvez seja alguma referência em relação à música. A gente não sabe. Talvez ele já estivesse noivo de outra pessoa, como vocês vão ver mais pra frente. A gente não sabe, né? Porque tipo, aconteceu tudo muito rápido. Digamos que o Gerard ficou mais tempo com a Kate. Foi a que mais ele botou ela de molho. Foi, coitada. E no encartezinho dos agradecimentos de Bullet e Revenge, ele agradece a Kate. Tanto que de Revenge tá lá, eu amo você e cuide da Olivia enquanto eu estiver na estrada. A Olivia era uma cadelinha que ele tinha. Então, já em The Black Parade, já não teve agradecimento nenhum. Então, assim, basicamente o que a gente sabe sobre esse relacionamento é isso. Que foram 6 anos e que o Gerard resolveu terminar porque ele já se via quase num casamento. E ele não quis. Aí eu fico perguntando, gente, Gerard, 6 anos. Aí veio o Burt. Nesse meio tempo aí, né? Em que momento nessa linha temporal? Eu fico pensando, gente, essa mulher em casa, vendo tudo acontecer. Mas, cuidando da Olivia. Cuidando da Olivia. Na época tinha um boato aí, até hoje corre isso, que na verdade esse relacionamento deles era cheio de indas e vindas, né? Então a gente não sabe se eles deram tempo, se eles chegaram a terminar, se voltaram, se não, se ela levou chifre mesmo, ou se não, não sabemos. Né? Ai, gente, a gente não colocou o Burt aqui. Tem o Burt também. Pera Tem aí, que colocar. Eu me recuso a falar desse relacionamento.
Eu falo. Não sei. Eu falo. Fala que é uma teoria. É uma teoria. Gente, só pra vocês se situarem, porque como a gente tem muita coisa pra falar, a gente escreve um pequeno roteiro pra lembrar de tudo que a gente tem que falar. E aí, na hora que a gente vai lendo esse roteiro... Lendo não, na hora que eu leio e falo o que vem na minha cabeça. As meninas acho que fazem a mesma coisa. E aí, aqui, lendo o roteiro, a gente esqueceu dele. Tadinho, esqueceu no churrasco. Mas é porque, na verdade, a gente estava planejando fazer um episódio só dele, né? É verdade. Só dos dois. Mas só passando por cima, assim. Mid, fala aí. Então assim, aí depois a gente dá uma pincelada nessa história aí do Bert. Vamos pra... Quando chegar a hora do Frank, a gente lembra do Bert aí. Menção honrosa. Vamos pra Elisa, então, né, gente? Que é uma das grandes tretas aí do Gerard. Então, logo depois da Kate veio a Elisa Kutz, que era uma fã da banda, antes de entrar no relacionamento com o Gerard, e ela sempre estava nos shows que eles faziam, né? E aí, de repente, os fãs começaram a reparar que a Elisa vivia nos backstage, e nessa época ela era muito próxima da esposa do Mike, que era a Alice até então. E ela era cabeleireira. Gente, que palavra, né? Cabeleireira. Tá. Ela era cabeleireira. E aí ela sempre era vista com os cabelos iguais aos do Gerard. Gente, então, eu achava isso horrível. Né, a Ingrid escreveu no roteiro, prega. Não, eu achava horrível. Tipo, ele tava platinado, ela também. Tipo... Amiga, casal combinandinho. Ué. É romântico. Então, aí a treta toda da Elisa começou que assim, ela deu uma entrevista pra Rock Pills falando que, né, contando o relacionamento dela com o Gerard. E aí, de acordo com palavras dela, abre aspas, tudo começou bruscamente e acabou bruscamente, fecha aspas. Então, ela conta que encontrou o Gerard em um dos primeiros shows do My Chemical, em 2002. E aí, eles se encontraram em vários shows e alguns lugares, né, naquela época. E aí, a primeira vez que eles conversaram foi quando ela estava na mesa de merchandise, né, que é aquela mesinha lá que a galera vende os produtos da banda para arrecadar uma grana. E aí, de acordo com o relato dela, ela estava lá olhando algumas camisetas e ele apareceu muito bêbado, puxando conversa com ela. Também disse que naquela época ele era muito bêbado e precisava de desodorante e um chuveiro. Gente... amor, hein? Jura? Ela falou o que a gente já sabe, né? Então, não precisava nem estar perto pra saber. Da foto que eu já vi de longe. Já sinto o cheiro. Aí, pulando, né, de 2002, quando eles se conheceram, pra 2008, a bendita da Elisa postou no MySpace uma fanfic. Gente, olha o nível da pessoa. Ela viveu uma fanfic, ela era fã e escreveu, porque ela não é boba nem nada. Eu lembro daquelas fanfics que a personagem não tem nome, que você bota Your seu name. nome. Your name. Eu acho essa fanfic horrorosa. Gente, chega a ser triste, assim, você lendo o negócio. Eu li porque, né, fã, a gente tem curiosidade de ler, mas pelo amor de Deus. Mas eu acho que vale a leitura pra pessoa ficar por dentro, assim. Vale a leitura, procura aí, você vai se divertir. A fanfic se chama Commit Me Already. Depois a gente pode até caçar o link e jogar o link nas redes sociais. Isso. Mas enfim, aí de acordo com ela, né, ela escreveu essa fanfic aí, contando o relacionamento dos dois, porque ela precisava botar pra fora essa história que tava entalada na garganta. E no meio da fanfic ela solta a declaração de que o George é gay. Então reflitam aí quais foram os motivos, né, dessa mulher falar isso. Aparentemente, tipo, o que dá a entender na fanfic é que, tipo, ele não se interessava, né? No sexo, aquela coisa ela toda. Ela era muito fogosa, né? Né? Talvez seja e ele não apagava. Ninguém é obrigado, né? Sentir alguma coisa olhando pra ela, tendo o Frank do lado, enfim. Eu não quero jogar não quero jogar minhas opiniões na roda, mas só penso no Frank, assim, tipo, Frank. Gente, ela tem um olhar muito assustador. Imagina você tá lá fazendo sexo com uma pessoa, tem aquele olho enorme. Enfim. Não, ela tentando memorizar cada pedaço pra poder colocar na fanfic. Altas tretas, cara.
Imagina ela olhando pra ele na hora do vamos ver e pensando no que ela ia escrever, assim. Ele me olhava com aqueles olhos tensos. Enfim, voltando. Aí a Elisa, né, contou essa fanfic aí, acreditou quem quis, quem não quis não acreditou. E aí eles ficaram aproximadamente 7 meses juntos. É o que a gente imagina, né, das datas, assim, tentando fazer um cálculo das datas, mais ou menos eles ficaram juntos por 7 meses. E também, aparentemente, ficaram noivos nesse meio tempo. Porque o Gerard é assim, né? Ele fica 6 anos com a mulher, não quer casar com ela. Aí ele namora 7 meses com a menina e noiva. Depois ele conhece outra, namora 2 meses e casa. Mas, gente, esse é um problema dos Ways. Vocês vão ver que o Michael faz a mesma coisa. Eles querem casar, gente. Eles querem pedir em casamento. Eles gostam dessa emoção. Eu acho que a emoção de pedir um casamento. Eles não querem só casar, eles querem casar assim agora. Te dei um beijo, vamos casar. Agora, exatamente. Enfim, aí, essa história toda com a Elisa, ela é bem confusa. Porque muito do que a gente sabe vem dessa fanfic que ela escreveu. E, gente, não dá pra saber se aconteceu de verdade, se ela tirou isso da cabeça dela, se ela queria ibope, se ela escreveu pra chamar atenção, até. Então, não sabemos se aconteceu ou se foi ficção aí. A história toda é que a época que ela disse que eles se conheceram, o Gerard namorava a Cat. Então, e ele namorava a Cat na época que eles se conheceram, então fica aí o questionamento, né? Se rolou um chifre, se não rolou, nunca saberemos. Piranhão. E ela dá a entender que eles tinham muitas indas e vindas, né? O Gerard e a então namorada dele. E aí a gente fica com essa história na cabeça de que aparentemente eles namoraram por 7 meses, foram noivos, e que pode ser que ele tenha ficado com ela no intervalo onde ele estava lá com o breakup lá com a Cat, né? No intervalo que eles se desentendiam, pode ser que ele se encontrava com a Elisa. Saberemos? Não saberemos. Então tá. Aí a fanfic dessa menina foi postada num blog que ela criou e a página era famosona no fandom, né? Porque a gente ficava ávido pra saber o que esses malucos estavam fazendo. E aí ela afirmou mais de uma vez que ela teve problemas de saúde mental durante e após o fim do relacionamento com o Gerard. Relatou que ela também tinha problemas com bebidas alcoólicas e drogas e que ela levou muito tempo para se recuperar, especialmente pelo que veio a seguir, que foi o quê? O casamento repentino do Gerard com a Lindsay, poucos meses depois dele terminar o noivado com a coitada, né? Ela e, assim como todos nós, levamos um tempo aí pra esperar. Eu pensei a mesma coisa. Não, esperei. Agora, se a Elisa deu esse surto todo, agora você imagina a Kate, que vinha há 6 anos e do nada 2 brotaram aí, foi tudo muito rápido. E aparentemente o que ambas dizem é que tipo, conheceram ele na época lá de 2002, então aparentemente ele estava com a Kate, então assim... Mas, gente, vale lembrar que até na época que o Gerard conheceu a Lindsay, ele já estava com a Cat. Porque, né, ele, então, aparentemente o namoro deles começou lá no ano 2000, né? E Bullets foi em 2001, né? 2001, 2002 ali. Sim. 2002, né? 2002 ali, 2003. Então, assim, ele já estava com ela. A Lindsay apareceu no meio da história. Depois veio, gente, uma confusão. Né? Vamos lembrar do que a gente falou no primeiro podcast, que ele conheceu a Lindsay quando eles saíram, quando ele abriu o show pro Mindless. Então, isso. Gente, reflitam aí com vocês, né? Na convicção de vocês dentro do que aconteceu. Ai, senhor, esse homem. A linha do tempo é confusa. Aquela carinha de anjo, gente. Você olha pra ele em 2020 e fala, gente, esse homem não transa. Nem parece, né, que o passado combina pra caramba. Quem olha pro Gerard e pro Mike acha que eles são os anjos. É verdade. Nem parece que passaram rodo, causaram um monte de treta. Mas são os que mais causaram. Exatamente. Os 2 causaram. Enfim, aí tá bom, né? Quando foi em 2017, olha, gente, muito tempo depois, né? A Elisa deu uma entrevista informal pra uma conta do Tumblr lá, e que ela disse que não se arrepende de nada e que foi um capítulo da vida dela. Como ela não era uma pessoa muito querida no fandom, né? Quase ninguém gostava da coitada. Se é que alguém gostava, não sei. Gente, importante falar isso. A Elisa, na época, de maneira geral, assim, no fandom, ela era detestada. Nossa, detestada.
Eu acho que muito isso remete muito por causa da fanfic que ela escreveu e ela queria expor muito o quanto ela estava com o Gerard. Ela queria. Tem aquela coisa de alguns fãs também não gostarem da Lindsay, porque a Lindsay chegou a falar algumas coisas de alguns fãs. Na época, a Elisa fazia a mesma coisa, entendeu? Fazia. Muito. Ela detonava a gente. Então ela fazia não, né? A gente acha que, né, correu o boato aí que ela fazia, né? Mas também são coisas que, sei lá, uma galera dava um depoimento e falava, a Elisa foi super grossa comigo hoje, mas também não tinha prova. Relaxa. Assim, o que eu via na época, assim, que a gente procurava na época na internet, o que dava a entender pra mim, assim, Ingrid, é que, tipo, ela realmente queria muito mostrar o quanto ela estava com o Gerard. Sendo que, tipo, sempre nos backstage, ela fazia vídeo pra divulgar no Tumblr, no MySpace, com a Alicia, o tempo todo no backstage. E só o fato dela pintar o cabelo igual o Gerard, aquela coisa toda, pra mim, entendeu? Já era mais que explícito, assim, no quanto ela queria esfregar na cara de todo mundo que ela estava com ele. É verdade. É verdade. Bom, aí nessa entrevista, né, em 2017, que ela fala que ela não era uma pessoa querida no fandom e que essa reputação marcou ela. Então, toda vez que ela conhece alguém ou entra em um trabalho novo, ela tem que ficar se explicando e sempre tem alguém perguntando pra ela sobre esse pedaço da vida dela que ela teve com o Gerard. Vira e mexe, alguém perguntava se ela teve contato com ele depois do término, só que ela nunca respondia explicitamente. Ela só dizia que teve contato com outras pessoas do passado, mas não fala assim, eu tive contato com o Gerard. E aí a gente pode supor que ela esteja falando da Alicia, que era amiga dela, da Chris e outras pessoas, né? Enfim, eles não falam sobre o passado, aparentemente. Sim, outra coisa. A Elisa também, ela dava a entender que ela era vítima, ela gostava de se fazer um pouco de vítima, né? Não tô julgando, nem falando que ela tá certa ou errada, não vou botar minha opinião, mas por conta dessa história dela falar que tinha problemas mentais, psicológicos, que ela bebia, que ela tinha problema com drogas, e aí que o George veio, terminou com ela do nada, ela se vitimizou um pouco, assim, do tipo, ele me deixou muito mal e eu não quero mais falar sobre isso. Mas não quer falar sobre isso, mas escreveu fanfic, né? Se você lê a fanfic, você consegue perceber, assim, que a personagem principal, que tá com outro nome, inclusive, esqueci o nome que ela botou, mas que é ela, você consegue perceber, assim, que ela coloca ele como o carinha ruim da história, sabe? Sim, ela que quebrou o coração dela, que destruiu ela. É isso, gente. Essa linha do tempo também do Gerard é até difícil dar opinião referente se ele é bonzinho ou não. Não dá pra saber. Não dá, gente. Não dá. Lógico que dor de cotovelo dói em todo mundo e todo mundo fala o que quer de ex e é difícil até saber o que é certo. Exato. São relacionamentos, né? Relacionamentos são complicados. A gente não tá lá pra ver o que aconteceu, qual era o nível de intimidade, o que ele fez com ela, o que ela fez com ele. Então é difícil dar uma opinião de quem tá certo. Na verdade, não existe alguém que esteja certo, né? Exatamente. Cada um tem seu lado da história. Isso. Mas esse foi o rolê da Elisa, né? A fã doida que pegou o Gerard, então ela realizou o sonho de muitas de nós e se escreveu uma fanfic sobre isso. É isso, gente. Doida. Ou não sei. Eu acho doida, desculpa. Ela, enfim, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa quieto. Como diz a Ingrid, prega. Depois desse rolê todo da Elisa aí, como se não bastasse, não tivesse sido bagunçado o suficiente, pouquíssimo tempo depois, coisa de 2, 3 meses, o Gerard saiu em tour com a ProRev, né, com o Project Revolution, que a gente comentou no outro episódio, e nessa mesma tour estava a banda que a Lindsay fazia parte, né, que era o Mindless Self-Indulgence. Eles se aproximaram e resolveram se casar. Então, no último show da ProRev, foi em 3 de setembro de 2007, lá no Colorado, eles se casaram no backstage. E hoje eles têm uma filha, né? A Bandit, que nasceu em maio de 2009, ela já tá com 11 anos. Foi aniversário dela outro dia, inclusive. E assim eles estão aí até hoje, quase 13 anos de casado já. Pra surpresa de quase todo mundo, até hoje.
Pra quem no primeiro relacionamento com a Kate lá não queria um casamento, até que foi... Gente, é até interessante, assim, porque esse negócio com a Lindsay foi tão repentino, mas foi tão repentino que na época, tem isso na internet até hoje, rolou um boato de que ele tinha se casado e a galera achou que era com a Elisa. Porque foi muito próximo. Ele e a Elisa, pelo jeito, terminaram ali, né? Na linha do tempo que a gente monta, terminaram em junho, o Gerard se casou em setembro. Então você ia pensar, cara, se ele se casou com uma pessoa que ele estava antes. Mas não, já era outra pessoa. Então, assim, foi assim, do nada. Ele se casou, a gente imaginou que talvez pudesse ser o Frank. Não, tô brincando, gente. Não vou mentir, passou pela minha cabeça, né? Mas... eu não posso. Mas, gente, pensa. A linha do tempo é tão confusa na questão da gente não saber. Tipo, a gente sabe as datas que ele esteve com cada uma. Mas esse negócio dele ter conhecido todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, tipo, conheceu a Lindsay em 2002, já tava com a Cat, conheceu a Elisa em 2002. Faz a gente pensar, a história dele com a Lindsay realmente foi do nada? Eles realmente se apaixonaram loucamente em 2 meses e ele resolveu se casar? Ou tinha uma coisa por trás que a gente não sabe? Né? Vai que era uma coisa recorrente que a gente não sabia. Porque é aquela coisa, né? Igual a gente falou que o relacionamento com a Kate, ele foi cheio de altos e vai e vem, entendeu? Então a gente não sabe se nesse período que ele não estava com a Kate, ele já chegou a ficar com a Lindsay, ou já tinha ficado com a Elisa na época, e a gente não sabe. A gente sabe que ele casou muito rápido com a Lindsay, mas não quer dizer que eles não tenham tido nada antes. E também não o quer dizer que repentino foi o casamento, né? Porque eles não tinham nada assumido, né? E de repente, gente, casei aqui. Mas também pode ter sido isso também, porque da cabeça do Gerard pode sair qualquer coisa. Sim, vai que ele se apaixonou loucamente por ela. Ou, gente, vou falar uma teoria minha. Eu falei que eu não ia dar declarações pessoais aqui, mas eu vou falar essa teoria minha. A minha teoria é de que a Lindsay passou o café na calcinha, deu o café pro bebê e pronto. Fez a simpatia louca. Fez a simpatia. Deu certo. Vai saber. E aí, gente, claro que a gente não podia deixar de incluir, por todas as nossas opiniões aqui que a gente já deu ao longo desse episódio inteiro, o Frank, né, gente? Tem o Frank, né, que tem boatos muito, muito, muito fortes que os dois se envolveram. Aí pode ser que tenha durado desde a era de Bullets até sabe-se lá Deus quando. E esses boatos, eles se espalharam e foram mais atenuados, assim, até para fora do fandom, depois que eles fizeram o famoso stage gay lá na época da Pro Heavy, né? Que eles se pegaram no meio do palco. Então, assim, você pensa o seguinte, se o cara tá se pegando no meio do palco, o que ele não tá fazendo fora, né? Mas, enfim. Exatamente. Sabe? E, tipo, a gente sabe que o beijo aconteceu no palco na época de Pro Heavy, mas a gente sabe que desde Bullets, Revenge, havia, assim, uma interação, assim, mais... A gente via fotos de mais carinhos, mais aquela coisa, mas... Pode ser que tenha muitas Ferhards ouvindo isso, pode ser que tenham as pessoas que não gostam dos Ferhards, então, nesse ponto específico, a gente não tá dando opinião se a gente acha que aconteceu ou não. A gente tá falando que a internet toda achou que tinha alguma coisa, não é a nossa opinião pessoal, né? Acho que todo mundo achou que aconteceu alguma coisa, porque o negócio era meio estranho. Não, que o beijo aconteceu. O beijo aconteceu. Tá aí. Você sendo Ferhard ou não, tá aí. Gente, pensa, quantos chips de banda existem pelo mundo afora? Quantas shippers doidas desejaram que seus fãs se agarrassem, mas nunca se agarraram e a pessoa teve que ficar imaginando. E não, no My Chemical a gente tem o beijo, entendeu? Aliás, o beijo não, 1, 2, né? A gente tem os beijos. São vários. A gente tem o Famous Kiss, que é esse do Pro Heavy, então assim, rolou um beijo. Exato. Mas aí, obviamente, a gente acha, né, que esse assunto merece um episódio só pra isso. Então, é só pra dar um panorama geral aqui pra vocês. E menção honrosa ao Burt, então? Verdade! Tem que falar de Burt. Fala aí pra nós. Fala, Vitor. Não, melhor você falar. Que você tem mais apego. Vou falar. Não, assim, gente, não é que eu tenha apego. Não é que eu chipe esse casal, não é isso. Porque senão a Ingrid vai sair lá da casa dela
pegar o famoso 509 que atravessa aqui a cidade pra chegar na minha casa, vai me bater. Ainda bem que não é tão longe, né, amiga? Um ônibus eu já tô aí na sua casa. Pois é. Mas não é assim que eu morro de amores por esse pseudo casal. É que eu acho que rolou alguma coisa. Essa é a minha opinião. Se você discorda, discordaremos com educação e respeito. Mas assim, eu acho que rolou alguma coisa, mesmo que não fosse alguma coisa sentimental, mas pelo menos, sei lá, uns agarros. Porque a gente tem várias declarações, a gente tem vídeo do Burt falando que, né, lambeu. Assim, gente. Tipo assim, mas eu posso ser ligada a Freyheart, tudo bem. Agora, que geste aconteceu? Aconteceu. A gente sabe que aconteceu, porque, né, eles estavam muito próximos. O próprio Gerard falou, gente. Ele falou, o Gerard falou. Exatamente. O Burt também já deu algumas deslizadas no palco, falando. E outra coisa, a mãe do Gerard presenteou o Burt com uma foto deles no porta-retrato e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu? Né? A gente sabe o que aconteceu. Tem vídeo, tem foto deles se beijando numa entrevista, tem vídeo deles dando um selinho, tem vídeo deles passando a mão no outro, tem declaração do Burt falando que fez coisas impróprias para menores aqui nesse podcast. Então, assim... Isso foi na era de Revenge, né, gente? Sim. Só pra deixar aqui a linha temporal. Isso foi na era de Revenge. Tecnicamente, ele ainda estava com a Cat. Lembrando que eles brigaram depois, né? E ficaram sem se falar por muito tempo, com direito a indiretas nas redes sociais, indiretas em entrevistas e músicas, um fazendo música para falar mal do outro. Então, assim, rolou uma briga. Igual a gente falou no primeiro documentário, no primeiro podcast, quando a gente falou que o My Chemical lançou um DVD com documentário e tudo mais. Se vocês assistirem, quem não assistiu ainda, vai ver lá que o Burt aparece bastante, o selinho deles aparecem durante esse documentário, então... Eles saíram numa turnê juntos, né? Foi meados daquela época. Eu comentei no primeiro podcast que eles saíram numa turnê juntos e que era uma época que o Gerard estava passando por muitos problemas com álcool e drogas de prescrição e outras drogas também que não são de prescrição. E o Burt, ele era, assim, eu estou falando, gente, uma coisa que tá aí na internet, não estou tirando da cabeça, não. O Burt, ele era uma pessoa muito afundado nessas coisas, infelizmente. Pra quem não conhece muito a The Used, não tá ligado na história da banda, na história do Burt, ele sofreu uma perda muito grande na vida dele. Ele namorava e a namorada dele tava grávida. Se eu não me engano, acho que foi uma overdose que rolou com ela, alguma coisa do tipo, né? E ela faleceu, infelizmente. Então, assim, foi um período da vida dos dois que os dois estavam afundados em sentimentos ruins. Tanto o Gerard pela morte da Helena, quanto o Burt pela perda que ele tinha sofrido na vida dele. E assim, o que a gente meio que vê dos dois juntos é que um suportou o outro, um deu forças pro outro, em meio a essa confusão de álcool e drogas e autodestruição. E a gente vai fazer um podcast falando exclusivamente disso? A gente vai fazer depois. Então eu vou acabar por aqui a minha declaração, só digo isso, que eles, né, ficaram muito próximos durante um período de tempo até eles brigarem. Depois a gente comenta mais. Isso. Quem fala do Frank agora sou eu? É você, amiga. Você, amiga. Seu xodó. Então, o Frank é aquela pessoa que você não sabe de ninguém além da Jamie. A gente não sabe de ninguém além dela, porque desde que a gente nasceu... Verdade. Literalmente. Gente, quase literalmente, gente. Não, pra mim, literalmente. Eu sou de 97. Eles começaram a namorar em 97. Eu tinha 1 aninho. Socorro. Eu acho que eu tinha 3 anos. 3 para 4 anos eu tinha aí. Enfim, a Jamie, o Frank e a Jamie começaram a namorar mais ou menos por meados de 1997. A gente não tem certeza sobre essa data, mas basicamente foi isso aí. Ele pediu ela em casamento durante o The Black Parade em 2006. E o casamento aconteceu em 2007. É os sussurros dos fantasmas aí de novo. Se eu não me engano, o casamento dele veio antes ou depois do Gerard? Veio depois. Antes, ele casou em fevereiro. Foi antes, verdade. Ele casou em fevereiro e depois ele fez a cerimônia em janeiro ou fevereiro de 2008. Então, 1 ano depois, ele fez a festa. Isso. A gente sabe, porque isso já foi dito por ele, que o Frank é bissexual. Não adianta vir com aquele textinho, eu vou entrar nesse negócio do texto, não querendo entrar nada além desse negócio do texto, que falando que ele é hétero, porque ele não é.
A gente sabe que ele não é. Eu tenho minhas suposições em relação àquele texto, é óbvio que eu não vou falar, mas eu tenho minhas teorias do porquê isso veio ser falado, entendeu? Mas sabemos que o Frank é bissexual. E a gente... ele já falou. Isso aí o fandom já tá cansado de saber. Tanto que, durante esse texto, o pessoal pegou muito no pé em relação a isso. Mas, enfim. A gente sabe que eles tinham um relacionamento aberto. Principalmente quando o Frank entrou em turnê. Mas ele e a Jamie sempre tinham uma promessa de sempre voltar um pro outro no fim das contas. Ai, gente, que coisa linda, Na verdade, né? ele nunca falou isso diretamente, né? Ele deixa nas entrelinhas. Que é o relacionamento aberto. Mas ele nunca chegou e falou, então, eu e a Jamie tínhamos um relacionamento aberto. Mas deixa nas entrelinhas, não é isso? Ou eu tô viajando de alguma vez? Não. É porque a entrevista que ele deu dá a entender que era essa promessa que eles tinham entre eles, entendeu? E o Frank fazia as coisas que ele tava a fim de fazer mesmo, isso a gente sabe que ele fazia, mesmo que a gente pensasse, caraca, e a Jamie? Ele fazia. Aqui então, tem o trechinho, ó, da entrevista que ele falou, que deixou aí nas entrelinhas. Isso. I Want Is Nothing é uma música do Frank. Essa música é sobre um relacionamento, basicamente. Ele fala que antigamente, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha muita certeza de que a amava. Gente, ai, que coisa linda, meus pais. Fofo. Ele fala que foi definitivamente um amor à primeira vista. E por isso, aí ele fala, e por isso eu sei que existe. É isso mesmo? Por isso eu sei que existe e eu vivo isso. Mas sabe, ser jovem, conhecer alguém, é ser muito sério sobre isso. E ao mesmo tempo estar constantemente em tour, as coisas nem sempre ficam alinhadas. Às vezes saem um pouco do eixo. E essa música a música é sobre tudo que está acontecendo agora. Nós precisamos viver a vida primeiro antes de ficarmos juntos. Mas eu tenho certeza que quero você e nada mais. Ficarei bem em só ter você. Então, tipo, é basicamente essa entrevista que a gente falou. Não, o Frank, eles tinham um relacionamento aberto e eles tinham a promessa de voltar um pro outro, independente de qualquer coisa. Fofo, eu chamo isso de maturidade, de inteligência emocional, gracinha. Tanto é que deu certo, né, gente? Tá aí até hoje. Imagina que essa mulher aguentou. Às vezes eu paro e fico pensando, gente, que guerreira. A gente também não sabe o lado da história. A gente não sabe se ela também tinha isso. Provavelmente tinha, né? A gente não sabe se é um relacionamento aberto era pra ambos ou só pro Frank. Mas eu acho que era pra ambos. Não, e é isso de ter muita maturidade. Você tem que ter... Aliás, é um assunto muito pessoal, né? Porque tem gente que é monogâmico, não consegue ver um namorado com outra pessoa. E tem gente que tem um pensamento mais diferente e que leva na boa. Mas, apesar de ser um assunto muito pessoal, a gente tem que reconhecer que é muita maturidade você gostar tanto de alguém a ponto de saber que essa pessoa tá numa tour, viajando por vários países, né? Várias cidades. Exato, é segurança, de confiar que mesmo que essa pessoa faça uma coisa ou outra ali fora da curva, você ainda gosta dela e ela ainda vai voltar pra sua casa quando tudo acabar. Então, assim... Até porque não dá nem pra considerar que é fora da curva, porque se tá combinado, tá bem na exato, entendeu? Exato. Então tá tudo certo. Eu acho bacana demais. E o que a gente sabe é que eles estão juntos até hoje, tem 3 crianças maravilhosas aí, é isso aí. Tem uma Xerox, né? Porque, gente, apesar de que eles borram a cara dos filhos, que ele borra a cara dos filhos quando vai postar foto, tem uma foto do Miles no Instagram, que ele tá com o bonezinho do My Chemical, e aparece a boca, e eu fico, gente, esse menino é a Xerox do pai. Tem um vídeo que o Frank chama os 3 pra cantar, eles ainda tão pequenininho. Eles ainda tão pequenininho, que o Frank chama eles pra cantar com ele no palco. Assim, querendo ou não, o Frank tenta ao máximo preservar o rosto dos meninos, mas a gente tem fotos aí, a gente tem esse vídeo que a gente consegue ver. E basicamente, gente, o Miles é a cara do Frank, pelo amor de Deus. Miles tem 8 anos e as gêmeas Lily e Cherry têm 9 anos. Não, amiga, ele nasceu em 2012. Não, pô, as meninas. Não, as meninas são de 2010, elas têm 10 anos. É verdade, porque elas são mais novas do que a Bandit, né? Real. Isso, a Bandit tem 11. Bandit veio primeiro. Porque o George, né, apressado, então vamos casar, vamos ter um filho. E não só o Miles não só aparentemente, não. Tipo, fisicamente. Os vídeos que o Frank posta,
dele perturbando a cachorra lá e até mesmo perturbando o Frank. Gente, esse garoto é o Frank, basicamente. É o espírito do Frank. É, exatamente. Isso aí. Bom, aí a gente entra no outro way da história, né, que é tão conturbado quanto a linha do tempo, que é o Mikey. Bom, então vamos começar lá do início. Bem no inicinho, ali na era de Bullets, a primeira namorada que a gente sabe que o Mikey teve, que na verdade também foi noiva, se chamava Jenny. E tem pouca coisa sobre ela. Ela foi a primeira noiva que ele teve, né? E ela aparece lá no documentário. Ela é uma mulher loura que tá colocando leite no cereal. É ela. Mas assim, também não fala nada, nem cita. Eu acho que nem cita que era namorada do Mike. A gente sabe Não, basicamente eu lembro nada. que nessa época a gente ficou tentando descobrir quem era essa pessoa. Se ela era namorada do Gerard ou se ela tinha alguma coisa a ver com o Mike. Que ela só aparece botando um negócio lá, enfim. Ela foi noiva do Mike. Mas aí, logo em seguida, o Mike conheceu a Alicia, que ela era técnica de som e vendedora de merchandising. Ela, inclusive, trabalhava com a banda. E eles se casaram em 2007. Não tem exatamente quando que eles começaram a namorar, mas é antigo também. A Alicia tá por aí, ela tá no rolê há muito tempo. Então, eles devem ter namorado por 2 anos. Logo em seguida, eles se casaram, em março de 2007. Então, assim, gente, 2007 foi um ano assim, ó, maluco. Primeiro o Frank se casou em fevereiro, aí o Michael se casou em março, em setembro o Gerard casou. Todo mundo casou. Quanta festa de casamento. Quanta festa de casamento, exatamente. E o Michael, na verdade, foi o primeiro a fazer esse negócio de se casar no backstage, porque ele se casou com a Alicia no backstage de um show em Las Vegas. Las Vegas, né, gente? E quem contou isso? Las Vegas, exatamente. Quem contou isso foi o Gerard, e ele também foi o padrinho de casamento. Foi por isso que o Michael saiu da turnê em 2007, né, da turnê de The Black Parade, para poder organizar a vida dele, passar uma lua de mel lá com a esposa. E os dois, gente, eles tinham uma tatuagem de casal no pulso, assim, que era um coração com uma flechinha e dizia Forever. O Mike cobriu essa tatuagem hoje em dia. Enfim, eles ficaram casados até 2013. Então, deu aí uns 6 anos de casamento, até que foi bastante. Essa tatuagem, ela foi tampada com a aranha de Danger Days, foi isso? Não. Foi com uma outra tatuagem que ele tem. Mas não é com a aranha, não. Vocês estão achando que é só o Frank que faz tatuagem de casal, né? Não, querido. Mas pelo menos o Frank tá com ela até hoje. Não, mas o Frank fez aquela em cima do peito, depois ele cobriu, só que ele tem na mão hoje em dia, né? Isso. Então ele cobriu, mas fez outra. Isso. E aí eles se separaram em janeiro de 2013. Só que essa separação rendeu. Foi, tipo assim, uma das tretas mais intensas da história desse fandom. Por quê? O Mikey, no início de 2013, ele assumiu um relacionamento com uma mulher que chamava Sarah. Vou chamar ela de Sarah aqui, gente. Sarah. Gente, pega a pipoca aí, porque essa história é Nossa, essa história é tensa. Mas assim, ele se separou em janeiro, e aí logo em seguida ele assumiu que ele estava namorando com essa Sarah, né? Na época, ela tinha 19 anos. Isso aí foi uma coisa que também deu o que falar no fandom naquela época. Só que o problema é que começaram a circular uns rumores de que ele, na verdade, tinha traído a Alicia com a Sarah. Porque, assim, gente, eu não me lembro, não, foi isso mesmo. Tinham saído fotos na época que o Mikey tinha passado o Natal na casa do Gerard junto com o Jimmy Urine e a Chantal, a Lindsay e a Alicia, ou seja, eles passaram o Natal de 2012 juntos. E em janeiro eles estavam se separando e logo em seguida o Michael já estava assumindo um relacionamento com outra pessoa. Então foi assim, ó. E foi isso que né, começou a gerar aí os rumores de traição.
na verdade, a Lindsay também tweetou que ela passou o Natal com essas pessoas aí. Não, lembrando que o Jimmy é o vocalista, era, né, o vocalista da banda Isso. da Lindsay, a Chantal é a esposa dele, então tava É. todo mundo embolado ali no rolê. Era tudo a galera ali, porque eles eram muito próximos nessa época, né? Eles eram muito amigos. É Só o Jimmy na que faz a mesma- voz do Dr. Death Fine, não é? Em Danger Days? A amiga, eu não Essa tenho boca. certeza. Eu acho que é. Ô, gente, se eu estiver falando uma bobeira muito grande, vocês fingem que eu não falei essa bobeira, mas eu acho que a voz do Dr. Death Fine em Danger Days é do Jimmy. Se eu estiver doida, vocês fingem que eu nunca falei isso na minha vida. Só que aí, gente, presta atenção. Na mesma semana do Natal de 2012, a Sarah postou umas fotos no Instagram, que na época o Instagram dela já era privado, mas ela postou umas fotos que ela tinha ficado noiva. Ela ficou noiva, segundo Gente, é ela tudo muito mesma. rápido, né? Pelo amor de Deus. Amiga, nessa época ele não tinha nem separado da outra ainda. Pega essa aí, tá? E aí, quando aconteceu esse negócio da separação, a Alicia ficou muito triste. Ela foi pro Twitter e ela tava, tipo, falando mesmo que aquela situação tinha machucado muito ela e tal. E aí, muita gente da família Way, né, e os amigos da Alicia se manifestaram para poder apoiá-la, né? A Lindsay tweetou várias coisas, várias vezes. Tem muitos posts espalhados pela internet, porque ela apagou alguns tweets. E também tem muito vídeo no YouTube sobre esse assunto, gente. Dá pra Uma vocês coisa que eu acharem. acho muito bizarra é que eu ainda sigo a Alicia no Instagram. E, tipo, ela ainda usa o Whey, cara. Até hoje. Até hoje, cara. O sobrenome dela é Simmons, né? E ela não usa mais o Isso. Simmons há muito tempo. Uhum. E aí, gente, alguns desses tweets da Lindsay falam o seguinte, introdução. Que tal? Você é uma vaca e nunca vai ser parte da minha família. É demais? Talvez. Ela postou isso em 16 de janeiro de 2013. E aí, no dia 26 de janeiro, teve uma conversa. Primeiro a Lindsay veio e fala assim: só posso assumir que você queria que as pessoas soubessem. Que desleixo. Você não tem vergonha? Aí ela vem e fala assim, que nojo. Aí a Alicia fala assim, estou devastada, mas eu vou voltar, quer dizer, vou me recuperar. E aí vem a Chantal e fala assim, eu amo você. E a Lindsay fala de novo, eu amo você, você é parte da minha família e nada vai mudar isso. Então, assim, gente, tem todo esse contexto aí da Lindsay manifestando apoio, aparentemente dela atacando a Sarah, não sabemos se é, porque ela não tagueou, então não dá pra falar que é. Mas pelo contexto a gente tira isso, né? E aí, para aumentar, para colocar mais lenha na fogueira, em meados de janeiro, pouco depois do anúncio da separação, brotou uma conta anônima no Tumblr. E aí, juntou, gente, supostas teorias e evidências, né? Possíveis provas de que o Michael estava traindo a Alicia com a Sarah antes deles terminarem o casamento. Aí, baseado em uma série desses posts e dos prints dessas contas, né? Gente, tem que levar isso em consideração. Nesse Tumblr, tinha print dos posts do Instagram da Sarah, que na época estava privado. Ou seja, era alguém que tinha acesso, que já conhecia, exatamente, que já tinha, né, algum acesso a ela ali. E o Fandom não tinha conhecimento disso ainda, né? A Sarah, ela apareceu depois que esse Tumblr apareceu também, né? E aí, esse Tumblr tentava provar a traição, né? Esse blog circulou demais dentro do Fandom, foi assim, uma confusão, foi um escândalo. E aí, para poder ajudar, em março a banda acabou. Então, assim, você tinha toda essa confusão. E aí, muita gente falou que um dos motivos para a banda acabar, né, tenha sido isso também, essa confusão toda aí com as esposas, com o blog, com a traição e tal. Mas aí, o Gerard e o Mike, eles negaram isso várias vezes. Aí, em novembro de 2013, o Mike fez um pronunciamento no Twitter, gente. E ele falou assim, abre aspas. Isso aconteceu em janeiro, ele foi fazer o post só em novembro. Abre aspas. Agora que o ar clareou um pouco, eu sinto que há muitos assuntos que eu gostaria de esclarecer. Como eu disse antes, o meu relacionamento com a Sarah não teve absolutamente nada a ver com o fim da banda.
A banda tinha acabado bem antes que eu e ela ficássemos juntos, e essa decisão foi anunciada bem depois. Em segundo lugar, o famoso post no Tumblr que circulou na internet estava cheio de coisas falsas, como tentativa de envergonhar a Sarah e eu. Estava cheio de calúnias e afirmações falsas que tentavam vender um furo de notícia. Na verdade, muito do que foi dito era direcionado a outra pessoa que não era a Sarah. Foi descaradamente feito por um amigo ou amiga, ele usa a friend, né? Então não dá pra saber o gênero da palavra que ele tá usando. Um amigo ou amiga da minha ex, que fez tudo o que podia para fazer nos parecer pessoas horríveis. O fato de que o post foi magicamente deletado prova que a pessoa sabia que eu descobriria sua identidade e que teriam que encarar sérias consequências. Sarah e eu não ficamos juntos até que eu tivesse terminado com a minha ex e não houve nenhuma traição envolvida. A conta do Instagram que Sarah tinha estava privada e foi destrancada milagrosamente por alguém em tentativa de nos envergonhar mais. Estranho como o Instagram foi descoberto quando apenas poucas pessoas sabiam quem Sarah era em primeiro lugar. É descaradamente claro quem esteve envolvido nisso. Apesar de tudo isso, nada muda. Minha noiva e eu somos a família mais feliz que se possa imaginar. Nem toda a merda nas redes sociais, fofocas de internet do mundo poderiam mudar isso. A opinião das pessoas nesse assunto não significa nada para mim. Eu só me enchi de um lado da história ser considerado como um fato, quando na verdade está bem longe de ser. Fecha aspas. Gente, isso tudo foi o Mike que falou. Uau! Então, assim, Ai, tá na cara, né? Eu nunca tô acostumada com o Mike falando tanto. Ele falou mais nesse post do que na vida inteira de banda que, enfim. Exatamente. Pois é, ele desceu o cacete. E, gente, isso, quanto? 10 meses depois de que a treta rolou. Então, assim, tem muita gente, até hoje, que acha que quem fez esse blog foram a Lindsay e a Chantal. Mas não dá pra saber. Como ninguém assumiu nada, como ninguém disse nada, até hoje o blog tá em anônimo, né? Mas a Jessica Adams, que é aquela pessoa que era amiga da Lindsay, brigou com ela e falou 1 milhão de coisas sobre ela, tema e afirma até hoje que esse blog era dela. Não sabemos, jamais saberemos, mas o Michael sabe quem é. Então, assim, Mas é aquela coisa acho que já também, vai. né? Juntou as indiretas que elas estavam dando e a gente Uhum. sabe o quanto a Lindsay era muito próxima à Alicia. Na verdade, elas eram todas muito próximas Era um ali. trio elas muito eram unido, né? A isso. Chantal, a Alicia, elas eram muito unidas. Então a gente deduz realmente que a Lindsay tem alguma coisa a ver com isso. Não é nada confirmado, mas juntou as indiretas, mas o blog é onde a gente foi encaixando mais ou menos o que basicamente que aparenta pode ser. ser que seja. E Não depois sabemos. desse post do Mike ficou ainda mais difícil a gente não pensar que foi ela, né? Uhum. Mas nunca saberemos se foi ou Nunca não. saberemos. Mas olha o nível dessa treta, né? Enfim. O blog ele foi apagado pouco depois dos boatos se espalharem, mas se vocês pesquisarem na internet, dá pra achar tudo. Tem tudo aí, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa sobre esse assunto. É bem fácil de achar. Bom, só que aí, gente, teve isso tudo, né? E aí eles ficaram pouquíssimo tempo juntos. O Mike fez esse post em novembro, falando que eles eram a família mais perfeita e maravilhosa. Só que em fevereiro do outro ano eles já terminaram. E pode ser, né, um dos boatos aí que circulou na época foi que o Michael tinha voltado a se envolver com drogas, mas isso aí foi uma indireta que a própria Sarah jogou no Twitter na época, mas não sabemos se é verdade. O fato foi que eles terminaram em fevereiro de 2014 e já em abril o Michael já começou a namorar com a Kristen, que é com quem ele tá até hoje, né? Que ela é uma digital influencer aí das antigas. E ela postou umas fotos no Instagram com o Mike e aí eles assumiram um relacionamento. Em março de 2015, o Mike pediu ela em casamento. Gente, o Mike pediu todos os namorados dele em casamento. É fantástico isso. Mas, enfim, né? Vou parar pra pensar as 3 do Gerard também, né? Eu tava refletindo aqui. Entendeu? Então. É de família. Eles gostam da emoção do pedido, parece. Mas com essa que ele se casou mesmo, com a Christine ele se casou. Ele pediu ela em casamento na Disney, porque ela é muito fã das coisas da Disney. E eles não falaram o dia que eles se casaram, mas ela mudou o sobrenome dela para Kristen Way.
no início de 2016. Em outubro de 2016, ela anunciou que estava grávida da primeira filha deles, né, que nasceu em 3 de maio de 2017. Ela se chama Rowan. Eu não sei falar esse nome, mas é assim. Mais ou menos isso. E a segunda filha deles, chama Kennedy, nasceu em 7 de junho de 2019. Hoje é aniversário dela. Hoje é dia 7 de junho. Tá fazendo um aninho, que gracinha. Parabéns! Parabéns pra Kennedy. Isso. Ela tem um aninho. E a Christine, só a título de curiosidade, ela foi casada com Alex Band entre 2011 e 2012, que ele também era músico. Mas enfim. Felicidades ao casal, tomara que eles continuem juntos aí por muito tempo. Eu acho ela muito fofa, adoro a Christine. Pelo menos, assim, mais uma vez a gente nunca sabe o que esse pessoal faz na vida pessoal, mas eles parecem muito fofos nas redes sociais, né? Parecem ter uma cumplicidade muito grande. Então, que continue assim. Isso. Até porque, gente, a gente vai fazer um podcast sobre o Mikey. Eu fico me perguntando as coisas no meio do podcast, né? Desculpa. Mas a gente vai fazer um podcast sobre o Mikey? Específico? Por quê? De que assunto? Eu acho que o que foi falado, acho que já tá falado em relação a isso. Porque eu lembrei que você falando desse rolê dele se envolver com as drogas, porque a gente sempre soube muito do envolvimento das drogas na parte do Gerard. E o Mike, ele ficou meio ofuscado nessa questão, mas a verdade é que ele também sofria com isso, né? A gente vai fazer um episódio sobre os problemas de saúde dos dois. É verdade. Então tá show de bola. A gente vai falar sobre isso. É isso. E aí, gente, também tem um boato aí, porque, né, todo mundo tem boato gay nessa banda, com o Mike não seria diferente. Mas, né? que essa banda não existe. Até o Ray, se você for procurar uns videozinhos lá, tem. Você acha? Você acha umas coisas meio assim, então. Idosas. Enfim, gente, corre um boato. Teve uma época que esse chip era, tipo, muito forte. Tem muita fanfic desses dois, que é o Mikey e o Pete Wentz, do Fall Out Boy. E aí eles fizeram Eles foram juntos, né, pra Warped Tour em 2005. E há rumores de que foi nessa época que eles ficaram. Não sabemos se ficaram. O fato é que eles se aproximaram, eles ficaram muito amigos. E eles tinham uma gangue, que eles chamavam assim, que chamava Sweet Little Dudes. E a amizade dos dois nesse período ficou conhecida como Summer of Like. Isso sim, porque eles mesmos faziam referência a esse tipo de coisa. O Pete, ele falava muita coisa, né? Conversava muito e respondia muitas perguntas, tanto no Live Journal, que na época o Live Journal era tipo um Tumblr, assim. Sim. Ainda existe. E no site da banda, ele respondia muitas perguntas. E ele sempre falava do Mikey e ele sempre fazia referência a esse Sweet Little Dude e no Summer of Like. O Mike também teve uma pessoa também que a gente sempre via fotos esquisitas com ele, que era Gabe, sei lá. Ah, o Gabe Saporta, né, do Cobra Starship? Não tenho certeza a banda Amiga, dele. Não tenho certeza é isso. Eu sei que eu já vi muita foto. Eu acho que é do Cobra Starship mesmo. Mas como eu não sou fã, não sei. Uma foto bem esquisita, assim, que dava pra ver também que se sabem. Gente, de onde que é essa pessoa? É do Cobra. Isso. Mas aí, gente, boatos, né? Pode ser que eles tenham sido só muito amigos. Não sabemos. Mas tem muita fanfic sobre os dois. Não, tem várias. Ah, tem. Eu não sei qual é, assim, tirando o Freeheart, que é o campeão de fanfics, depois dele, quem é o que tem mais fanfics? Será que é o Raikey, que é o Mikey com o Ray? Eu acho que é com o Mikey e com o Gerard, amiga. Ai, que não. Tem aí essa... Nossa, gente, tem fanfic demais sobre isso. É muito problemático, eu sei. Mas tem muito. Também tem muitas. Ai, vou fingir que eu não... Vamos fazer um episódio só de fanfic, inclusive. É isso. Que esse episódio super rende. Eu vou poder panfletar minhas fanfics no episódio de fanfics? Claro que vai! Estamos aqui pra isso. Temos 2 escritoras ótimas aqui. Não, temos uma escritora ótima, com direito a livro publicado e tudo, tá, cara? Lança o link aí do seu livro pra todo mundo ler. É segredo, Zona. Eu sou só leitora, gente. Adoro ler, então... mandem suas fanfics pelo direct que eu vou ler todas. Mas assim, Freeheart, gente, pelo amor de Deus. Se vocês apareceram com o Gerbert, ela vai bater em vocês.
Eu só aceito se fossem eles começarem junto e depois o Frank entrar e separar os dois. Aí Acontece muito, né? Ah, gente, sim, ó, eu já li muitas fanfics assim. Bom, esse episódio de fanfic vai render, vai ficar massa. Vai sim, mas acho que é isso, né, gente? Isso. Falamos sobre tudo, olha, falamos bem menos dessa vez. Vocês podem lavar a louça aí, vão porque ouvir. querendo ou não, o Ray e o Frank não tem muito o que dizer. Não tem, e basicamente a treta maior veio em relação ao Mike. Uhum. Mas é isso, gente. Qualquer coisa que vocês queiram falar pra gente, a gente tá sempre no Twitter. Pode mandar DM, pode comentar nas coisas também. Ah, uma coisa que eu quero falar. O podcast vai pro Spotify. Estamos aí em processo de colocar o podcast no Spotify. Mas além dessa plataforma que a gente está usando agora, que é o SoundCloud, também está no YouTube. Então, escolham aí a plataforma que vocês mais gostam e em breve vai para o Spotify, eu acho que para o Google Podcast também. Tá bom? Acho que é isso. É isso aí. É isso. Então, obrigada. Até o próximo episódio.